Salve, salve, rapaziada, e aí, tudo 100%? Rapaziada, o videozão de hoje, mano, é um vídeo que, assim, tem gente que entende, tem gente que não entende, tem gente que tem vontade de fazer, não sabe como, e hoje eu vou estar explicando pra rapaziada que tá querendo dar um talento no carro, dar uma erguida, e as formas de fazer isso, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu, aqui na oficina mesmo, tô aqui na Molas Pinhais aqui, já aconteceu do cara vir aqui, querer erguer, deixar que nem um Ivecão aqui, só que não erguer muito, entendeu? Então hoje vai ser um videozão explicando pra você quem tá querendo dar um talentinho agora e quem tá querendo erguer bastante. Mas pra isso estamos trazendo o entendedor, né, cara? Esse aqui é o Rafael, rapaziada. Ele é o cara que toma conta aqui da Molas Pinhais, junto com o pai dele, o irmão dele também trabalha aqui, que são os mecânicos. E o Rafael é o cara que é o cara próprio pra falar isso. Trouxe até um catálogo, um negócio aqui. Tem um molejinho aqui. Isso. E aqui vamos estar mostrando, rapaziada. Existe 3 formas, né, Rafael? Pra estar erguendo. Como que é? Existem 3 formas, pra gente poder levantar o caminhão. A primeira forma é você arqueando o feixe de mola. E daí você vai arquear o teu feixe mesmo. A gente vai tirar o feixe, vai passar as lâminas na máquina e vai aumentar a curvatura dela. Então isso se chama arqueamento de mola. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, rapaziada, o arquear, que é esse grau aqui, ó. Tá vendo que a mola não é reta? Ela é assim, ó. Claro que tem um limite pra isso aqui também arquear, né, Rafael? Isso. Tem um limite que a gente consegue arquear pro molejo poder montar, né? Que daí ele tem que conseguir encaixar atrás do jumelo e ele não ficar no ângulo muito alto, né? Então a gente deixa que o carro fique macio, fique confortável. Ele tem um limite que a gente consegue arquear. Então a gente chega até o limite ali. Se o cliente quiser mais que isso, aí a gente passa para a segunda etapa. E outra coisa, rapaziada, esse negócio de arquear não é pra erguer sempre, porque as molas cansam, né? Cansa. O arqueamento, que nem a gente diz. Um arqueamento aí, dependendo do peso que a pessoa carrega, que geralmente aí tem um peso estipulado para cada caminhão, que nem o teu caminhão ali é uns 3 mil quilos. Então se o cara carrega um pouco mais do que isso, provavelmente o feixe ele vai, com o tempo, vai começar a baixar. Então o arqueamento ele vai durar em torno aí de uns 5, 6 meses aí, dependendo do jeito de carga. Do jeito de carga que a pessoa carrega. Então já é uma coisa assim que ele é provisório, não vai ser permanente. O permanente mesmo daí seria na segunda etapa, que é a parte do reforço. E o arqueamento também é tipo assim, o caminhão original, é uma manutenção, tá ligado, rapaziada? Arquear a mola não é deixar o bagulho pá. Não tem necessidade de o arquear a mola é pro cara que tem um caminhãozinho original, que carrega peso, aí com o tempo é natural delas ficarem reta, mola reta quebra, ela trabalha ao contrário. Isso, por isso que tem que arquear, por isso que tem que dar esse talento. Lógico que tem, rapaziada, por questão de preço também, né? Que nem nós vai falar também. O cara quer dar só um grauzinho, assim, pouca coisa, o cara vai lá e rebate as bolas, né? Ele só vai lá e manda fazer o arqueamento, aí a gente vai levantar a altura do carro, às vezes consegue levantar em torno aí até de uns 10, 12 centímetros no arqueamento mesmo, com o feixe original dele, e daí o molejo vai ficar naquela altura, mas com o tempo ele vai voltar a dar uma baixada. Né? 10 centímetros no final do caminhão? No final do caminhão. Então assim, é que ele tá legal, o caminhão é reto. 10 centímetros, parece que não, mas é bastante coisa, tá, rapaziada? Num caminhão pequeno é bastante coisa, 10 centímetros, sabe? Então 10 centímetros já é o cara não vai gastar tanto, não vai colocar nada a mais, entendeu? E vai ter um caminhãozinho assim no grauzinho. Lógico, com o tempo, né, Rafael? Vai voltar a dar uma baixada. Vai voltar a dar uma baixada. E a segunda forma, rapaziada, de você tá erguendo o bicho, fala aí, Rafael. A segunda forma da gente estar erguendo daí seria a forma do reforço de mola. E daí a gente vai acrescentar mais uma lâmina no feixe para poder o molejo sustentar mais peso. Aí ele não vai abaixar, não vai ceder com o arqueamento. A gente acrescentando mais uma ou 2 lâminas, dependendo do peso que a pessoa quer carregar, ele vai manter aquele arqueamento, o caminhão vai estar sempre naquela alturinha. Vai ser bem mais difícil dele baixar do que fazer só o arqueamento. E outra, esse serviço é o serviço 100%, rapaziada. Você colocar mola, quanto mais mola, por exemplo, assim, que nem o Rafael falou, de 2, 3 molas, é o cara que tem o caminhão que não quer arqueado, né? Mas ele carrega mais peso. Ele quer carregar mais peso. Ele quer manter a altura do carro erguido, mas carregando mais peso. Ele já não quer levantar esteticamente muito alto, mas ele só quer manter o caminhão dele erguido para não baixar a hora que ele carregar o peso. Isso aí. Agora sim, e quem quer erguer bastante, rapaziada, é o canal. Quando fala assim, ó, você montar um molejo, cara, o top do troço é colocar tudo mola, rapaziada.
não se incomoda, né, Rafael? Não se incomoda. Questão de preço, é o serviço mais top, porém é o serviço que você vai gastar um pouquinho mais, sim, entendeu, rapaz? Porque mola, quanto mais mola, vai ficando mais caro. Pra vocês terem noção, assim, que nem caminhão grande, não tem cara de gastar o quê, rapaz? Ah, depende da quantidade de mola, quantas escalas. Às vezes caminhão truque aí, que nem é 4 feixes, né? Imagina. Gasta bem mais. O cara gasta uma fortuna, porque realmente a mola é mais cara. Só que é o serviço que fica top. E a mola também, rapaziada, você colocando tudo mola, não tem problema, que nem o meu aqui, ó, que é tudo calço. Que nem, ó, estourou o pino de centro, outros negoceiros, por causa de calço. Entendeu, rapaziada? O calço é mais barato, eu já vou falar do calço. Mas o da mola é um serviço mais caro, só que é um serviço assim, é a mata. O cara que ergue o caminhão. E outra, nós tá falando de erguer erguido. Aí você coloca aqui, é isso que eu vou explicar aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Esse aqui é o fecho original do molejo do Zé. Ele vem com 7 lâminas, ó. 7 lâminas é o fecho original. São 4 lâminas normais, mais 3 lâminas que é o contrafeixe, que são essas molas grossas aqui, ó. Essas lâminas grossas aqui se chama mola do contrafeixe, que essa mola aqui, a hora que o peso do caminhão baixar e encostar aqui, ela não vai baixar mais que isso. Então aqui ela vai chegar no limite, mais que isso ela não baixa. Então essas 3 lâminas aqui são mola do contrafeixe. Essas molas não trabalham. Essas molas sempre vão ficar fixas. O que vai trabalhar vai ser esse feixe de mola aqui, ó. Então o teu feixe aqui, ó, se for ver, ó, tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lâminas aqui. Normal ele era com 4 lâminas original. Então a gente acrescentou 2 lâminas a mais, que seria essa aqui e essa aqui, pra poder já deixar ele reforçado e não baixar a hora que você colocar um peso. E o molejo foi arqueado aqui também. Então esse aqui é o serviço correto, entendeu? Colocar a mola de reforço e arquear o molejo. Como você quis levantar mais um pouco, deixar um pouquinho mais no grau, a gente acabou optando pelos calços, que é a terceira etapa. Isso aqui, ó. Que seria colocar os calços, que daí a gente faz uma pilha de calço, né? Isso aí você vai colocando a quantidade que você quer para levantar, né? E daí você vai fazendo uma escala de calço, né? Mais o fecho de mola ali com as molas de reforço. O recomendado mesmo seria só a gente levantar essa altura aqui com um lâmina de mola, que é o que vai ser o próximo serviço aí que a gente vai estar fazendo. Não, é que nem eu vim aqui falar com o Rafa, a minha ideia, eu coloquei calço, por questão de preço, rapaziada. Custo-benefício. Não, é muito, você ergue bastante, entendeu? Sim. Porque assim, ó, aqui, rapaziada, por exemplo, um calcinho assim, ó, pequenininho, ele é baixinho aqui, ó, mas no grau do caminhão, isso daqui dá muita diferença, você entendeu? Cada calcinho que você coloca disso aqui ergue bastante. Então assim, por preço, né, é mais barato colocar calço e o caminhão fica alto. Agora, qualidade pra ficar top é colocar tudo mola. Lâmina de mola. É, colocar tudo fazer mola. uma escala de mola, né? Que aí a gente começa desde a mestra e vai fazendo as escalas até chegar no final. A quantidade que o cliente quer levantar vai ser a quantidade de lâmina que a gente vai ter que acrescentar no molejo para poder ficar da altura que ele quer, eliminando os calços, né? Então seria o serviço mais correto. É, o que eu vou fazer, Mas em questão de custo-benefício, o calço toda a vida ele é bem mais barato, mais prático também, porque ele é bem rápido. Você às vezes não precisa nem tirar o molejo fora, você só solta os grampos, tira ali, macaqueia, coloca o calço embaixo, baixa de volta o molejo e aperta os grampos. O cliente vai trocar só os grampos, porque os grampos dele original vai ficar curto, né? Vai colocar os grampos mais compridos e vai colocar o calço. Ele vai sair bem mais em conta do que colocar tudo mola no molejo, que tem que desmontar e fazer uma escala de mola. É, isso é verdade. Então assim, rapaziada, você pensou em erguer o carrão e sem se arquear, com calço ou com mola, já é o gasto de primeiro é os grampos, tá ligado? Porque não dá tamanho, não adianta, não tem o que fazer. Você cada erguida a mais, você vai ter que trocar no grampo. E colocar tudo mola é o que nem isso que nós falou, é o top, rapaziada. Você quer deixar teu caminhão zica mesmo, deixar com 2 metros de altura e colocar tudo mola, vai ficar top. E tem os calços, né, Rafael? Que nem nós já tá falando, né? Os calços é muito mais barato, porém tem a vantagem e a desvantagem, tá ligado, rapaziada? Por que desvantagem? Já falei que a vantagem é o preço, que é barato. A desvantagem, rapaziada, que você carrega, ele abaixa. Entendeu? Não é aquela, não vai sentar no chão. Mas você, por exemplo assim, você vê que o bicho dá uma sentadinha, ele vai dar uma baixadinha e também o calço, ele faz com que a hora que você carrega, o grampo, como vai ficar um grampo bem comprido, se o proprietário não estiver passando para dar um reaperto nos grampos, o grampo acaba afrouxando. Aí o grampo frouxo faz com que quebre o pino de centro, entendeu? Então o calço, ele faz com que o molejo trabalhe em cima dos calços. O molejo vai trabalhar em cima do calço
ele faz com que o grampo trabalhe e froche. Aí é o que acontece de quebrar pino de centro. Então, com o molejo... O que aconteceu com o teu caso que aconteceu agora. Então a gente substituiu os 2 pinos de centro que estavam torto, porque os teus grampos estavam bem frouxos. Na hora de soltar ali com a máquina, os grampos saíam na mão. Então as porcas estavam bem frouxas. Então, questão de estar evitando da manutenção, né? O mais certo seria colocar as lâminas de mola. Mas, ou se não, sempre reapertando. Sempre tá reapertando, isso. Ou ele tá fazendo um preventivo aí, de cada aí, pelo menos uns 10, 15 dias, tá passando um feixe, passando num ponto de mola aí, e pedindo pra dar uma reapertada nos grampos do feixe, né? Esse serviço aí tem que fazer, rapaziada. Quando tem calço, que é esse modelo aqui, ó, sempre tem que estar apertando. Eu acabei não fazendo isso e deu BO nos pinos de centro, entendeu? Então, assim, questão essa é a diferença de erguer com mola, que é um serviço que vai ficar top, porque uma mola segura a outra, né, Rafael? Sim, uma então, vai casando na outra, vai formando o feixe, né? Eles vão ficando em escala, o caminhão vai ficar bem mais macio. Ó, a escala é isso aqui, rapaziada, ó, tá vendo? Ó, aqui uma, aqui tá outra, aqui, ó. O que acontece com o calço? O calço fica tudo ali, ó. Tudo aqui no meio. Entendeu? Tudo pra baixo. Não fica assim, ó, uma segurando a outra. Então a vantagem de colocar mola, né? Claro que o meu aqui tá com um pouquinho a mola a mais. A minha ideia é de colocar o mesmo tanto de calço, colocar de mola. Entendeu? Então é isso daí, rapaziada. Você tá com ideia de erguer, primeira coisa, você tem que saber que tanto que você vai erguer, né, rapaz? Sim. Porque tem cara que quer colocar um calço desse aqui e quer que ergue 1 metro. Não é assim, né, rapaziada? Quanto mais alto, mais caro vai ficando a brincadeira, entendeu? É que nem rebaixar carro. É a mesma coisa. Quanto mais baixo você quer, mais você vai gastar. E o caminhão não é diferente. Quando mais mola, mais calço, mais isso, mais aquilo. A ideia de erguer, mano, é isso daí. A mola é o top, entendeu? Colocar o calço é o meia boca, que é o serviço que vai ficar barato e vai ficar bom. Se você não for um cara que carrega muito peso, é filé, né, Rafael? 100%. E tem o cara, o que gasta menos é o arquear as molas. Você vai lá e manda rebater. Só rebater o feixe de mola. Rebateu, vai ficar altinho, não vai ficar de ponta cabeça, mas já vai ficar mais alto e já vai dar uma aparência melhor pro carro, né, Rafael? Vai. Que nem o nosso aqui. Então, se tiver alguma dúvida aí, rapaziada, vai deixando na descrição aí. Que tem qualquer coisa, faz outro vídeo, né, Rafael? Mostrando um explicativo mais detalhado aí. Que nem, ó, eles têm os negócios aqui, rapaziada, porque cada caminhão é uma mola. É uma largura, né? Sim, muda, né? Tem espessura, tem a largura. Então, aí tem a quantidade de lâmina que dá pra pôr. Às vezes o cliente, mas eu quero pôr umas 40 molas. Às vezes tem caminhão que a inclinação que fica não permite chegar a tudo isso, né? A gente vai ver o limite do que dá pra pôr e a altura do que o cliente quer que fique, né? Então a gente monta ali pra ficar uma coisa funcional. Não adianta você querer erguer demais e daí você ficar só se incomodando, né? Então tem que ser uma coisa que fique bom tanto pro gosto do cliente quanto pra tampo também, pra ele poder trabalhar com o caminhão. Né? Não, com certeza. E é nesse naipe, rapaz. Eu ergui no calço, se Deus quiser, até o final do ano, eu vou montar um molejão com eles aqui, entendeu? Já tá certo, já só tô, né? Que é escontaiada, né? Mas eu vou montar um molejão aqui, eu vou fazer um outro vídeo aí mostrando o trampo certinho e tal. Agora aqui, rapaziada, eu vim aqui pra trocar os pinos de centro, mas daí acabei que, piazada, as buchas tava tudo zoado, entendeu? Agora vamos colocar a buchinha aqui, ó. A buchinha tá trocada, ó, aqui é novinha. Nova, ó. Deram uma arqueada. Isso. Braçadeira. Aí, ó. Antes a braçadeira era nesse fecho aqui, só tinha essa. Só tinha essa. Essas molas estavam atravessando, então a gente fez uma bem comprida agora aqui, ó. Aí, ó. Não vai atravessar mais, nos 2 fechos. Vai pintar ele, isso. Dar um talento, pintar os fechos, vai pintar os calços pra ficar no grau. E depois montar no carro lá, né? Então isso aí, rapaziada, um videozão explicativo aí, mostrando com um cara que entende, que com eles aqui. Quantos anos aqui, Rafael, de molas pinhais? Já tem 22 anos já. 22 anos, piada, mexendo com quiser, os caras manjam, entendeu? Já fizemos algum trampo. Os caras manjam, os caras entendem. Eles a vida inteira mexendo com esse negócio aqui, né, rapaziada? E você que tá com a ideia de dar um talentão no carro, cola com os homens aqui, meu patrão, ó. Vou deixar depois aqui o telefone deles aqui na descrição, é só chegar. Tem o Instagram da oficina também. Só chegar aqui, ver que tanto que você quer erguer o carro. A forma que você quer erguer. Que forma. A gente faz um orçamento aqui, não tem custo nenhum. A gente explica pro cliente o que ele quer fazer. Se ele quer para carregar peso, se ele quer
só pra erguer um pouco, ou se ele quer erguer bastante. Aí a gente vai ver a forma que fica melhor. Não, show de bola. Então é isso aí, rapaziada. O videozão de hoje explicando esse negócio, justamente porque tem muita gente tem dúvida que tanto que o cara faz. Geralmente os caras perguntam, quantas molas tem? Mas não é só mola, o meu aqui tem calço também, entendeu? Então assim, futuramente vai ser só na mola. Futuramente eu vou falar, tem tantas molas. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês, hein, Rafaelzão? Obrigado mais uma vez. Obrigado, irmão. Esses caras aqui não tem, rapaziada. Eu faço propaganda porque os caras são bons mesmo, sabe? Nossa, um servicinho que é, top mesmo. Só chamar aqui os homens aqui que você vai ser bem atendido. E o serviço 100%, meu patrão, tá bom? Então vou deixar o videozão por cá, mano. Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa na descrição aí, que vamos estar respondendo nos outros vídeos aí. Valeu, Piazada. Aquela proteção pra Piazada da rodagem. Tudo de bom. Valeu, um abraço. Tamo junto.